eu sempre tive vontade de orar contigo, mas eu tinha vergonha dos outros zombarem de mim também. Aí ela disse assim: eu posso orar contigo hoje para almoçar? Ela disse: claro que sim, vem orar aqui comigo. E aquela mulher passou a orar junto com a irmã todos os dias na hora do almoço. E ela achou aquilo tão bom que ela convidou a irmã para ir na casa dela. E aquela irmã estudou com essa mulher, com a esposa. E no final os dois se batizaram. Amém. Olha que bênção. O testemunho do poder da oração. E tem cristão, não sei aqui no nosso meio, que tem vergonha de dizer, inclusive, que é adventista por aí. Verdade. Nós precisamos o quê? Orar constantemente. Amém? Amém? Mas não para por aí. Aí mesmo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim, ó: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Por isso é fundamental. Nós precisamos clamar ao Senhor, estar suplicando a Deus continuamente, agradecendo a Ele por todas as maravilhas e mostrando a Ele o quanto Ele é importante para a nossa vida, e assim testemunhando para as pessoas que precisam ouvir do amor de Cristo. Mas olha só o que diz aqui, ó. Olha só o que diz aqui, Ellen White. Ela fala assim, ó: a oração é o abrir do coração a Deus como a um... Tem gente que diz que não sabe orar. E eu fico pensando, sabe? Tem crente por aí que tem vergonha de orar porque diz que não sabe orar. Você conhece gente assim, sim ou não? Irmão, você pode orar? Fala assim aí, irmão. Irmãos, serva do Senhor está dizendo que a oração é o quê? É o abrir do coração a Deus como a um. Tu conversa ou não conversa com teu amigo? Sim ou não? Sim. Você não conversa com alguém, você bate papo, né? Conversa, aí fala das coisas e tal, fala da vida dos outros, né? Não, fala da vida dos outros não pode não. Você não pode falar da vida dos outros não. Mas você tem um amigo que você quer conversar, sim ou não? Você quer abrir o coração, você quer conversar com ele, contar as coisas, porque é teu amigo. Se você tem Deus como amigo, você obviamente vai conversar com ele. E aquele que tem intimidade com Deus sabe que a oração é falar com Deus como fala com um amigo, assim, de forma presencial, física. Mas não para por aí. Ele vai continuar dizendo assim, ó: não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas faz o que, gente? Eleva-nos. Olha só que bênção. Amém? A oração, ela nos eleva até o trono de graça de Deus. Olha que bênção. E às vezes, quando nós vamos orar, nos falta a palavra, nos faltam as coisas para dizer a Deus, e não demoramos sequer um minuto de oração. Isso é triste, sim ou não? Precisamos orar, conversar com Deus. Eu sou filho de viúva, viu? Mas tem um ditado do Amazonas que diz que é assim, ó: o filho de viúva é muito pidão. Sabe o que é o pidão? Que ele só pega e pega e pega, né? Mas eu não fico pedindo as coisas para ele não. Mas é o ditado do Amazonas. Mas tem gente que quando vai orar a Deus só sabe pedir. Senhor, eu quero isso, quero aquilo, eu quero para mim, eu quero para o meu pai, eu quero para o meu filho, eu quero para o meu papagaio, para o meu periquito, para o meu cachorro. Dificilmente sabe agradecer, dificilmente lembra dos outros e raramente conta aquilo que aconteceu durante o dia. E a oração é o que, gente? É o abrir do coração a Deus como a um amigo. E a oração é importante para nos levar a quem?
a Deus. A Deus. Nós precisamos mudar a nossa forma de orar. Vocês estão entendendo aí, sim ou não? Sim. Os irmãos cubanos e venezuelanos, estão entendendo, sim ou não? Sim. Então pronto. Vamos lá. Então, esse é o primeiro passo. Mas olha só o que continua dizendo Ellen White. Ela fala assim, ó: Jesus encontrava conforto e alegria na comunhão com quem? Com o Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis, pecaminosos, mortais que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. Vocês entenderam o que ela está falando aí, né? Então não precisa desenhar, né? Então pronto. Jesus tinha pecado, sim ou não? Não. Mas ele sentia necessidade de orar, sim ou não? Sim. Sabe o que isso me dá a entender? Na minha condição pecaminosa, eu preciso dobrar a oração mais do que Jesus orava. Se Jesus, que era Deus, o Filho de Deus, sem pecado, sentia necessidade de oração, quanto mais eu sou miserável pecador. Preciso sentir uma necessidade ainda maior e orar com mais constância e fervor do que Jesus. Amigos, agora preste atenção. Digamos que o que eu vou falar para vocês agora são passos que com certeza é isso que eu estou querendo dizer para vocês, à luz da palavra de Deus, são passos que vão confirmar a tua salvação. Agora eu pergunto de você, e reflita na sua mente, no seu coração, se dependesse da oração fervorosa, constante, quantos aqui estariam habilitados para ter um encontro com o Salvador neste exato momento? Quantos? Só reflitam aí, reflitam. Mas não parem por aí. O segundo passo. Qual é o segundo passo? Qual é o segundo passo? O segundo passo é estudar a palavra de Deus. Sabe o que eu fico pensando às vezes? Olha só, presta atenção. Eu fico às vezes pensando e triste a realidade de alguns crentes da seguinte maneira: tem gente que tem mais de ano na igreja e não consegue explicar temas básicos de suas doutrinas. Sabe, por exemplo, se alguém perguntar, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, olha aqui para mim. Se alguém chegar para você e perguntar assim: ô irmão, por que tu guarda o sábado aí, abençoado? Jesus não morreu na sexta-feira e não ressuscitou no domingo? Não vivemos a nova aliança? E aí? Quais são os textos bíblicos que você mostraria para essa pessoa a fim de mostrar para ela a tua fé? Não debater, mas defender a tua fé. Êxodo 20, versículos 17 a 11. E Mateus 5, 16, 16. Continue estudando, irmão. Só está no bom caminho. Continue estudando. E se alguém perguntasse de outros temas básicos, como o santuário, se alguém perguntasse de temas básicos para você: quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é Espírito Santo? Sabe, amigos, são temas básicos das nossas doutrinas que muitas das vezes nós não conseguimos explicar para as pessoas. E aí, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós temos dificuldade de dar um estudo bíblico porque nós julgamos não saber. Ah, irmão, eu não dou estudo porque eu não sei. Eu não tenho dom. Você não tem um dom? Ou você não tem intimidade com a Bíblia?
Vocês entenderam? Por isso, o segundo passo fundamental é estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Tá bom? Então, olha só o que diz aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 até o 17. O que ele diz aí, a palavra de Deus? Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de tornar o quê? Sábios. Olha só que bênção. A Bíblia está nos revelando que quando estudamos a palavra de Deus, nos tornamos pessoas sábias. E aí continua a palavra de Deus, olha só. Para quê? Para a salvação mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, posso ouvir amém das pessoas sábias desta igreja? Amém. Amém. Tem uns que são sábios mesmo. Tem uns que não são sábios não, viu? Não ouviu o amém dessa pessoa. Mas misericórdia. Vamos lá, continuando. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por quem? E qual é a utilidade das escrituras para a minha vida e para a tua vida, abençoado? Qual é? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de quê? De que o homem de Deus seja apto e plenamente habilitado para toda boa. Amém? Amém. Irmãos, estude a palavra de Deus. Estude. Aí, passou é o quê? Orar. Ore constantemente. Segundo passo. Se a tua salvação nesse momento dependesse de estudar a palavra de Deus, como estaria a tua salvação? Só reflita. Só reflita. Sabe, outro dia eu vi numa rede social que diz assim, ó. Disse assim, ó, acho que já falei para vocês, não lembro, mas vamos lá. Disse assim, ó. A maior utilidade das redes sociais hoje é mostrar o quanto nós temos tempo. Vocês entenderam? Sim. A maior utilidade das redes sociais hoje é mostrar o quanto nós temos tempo. Porque da criança ao velho, todo mundo fica conectado. Mas quando é para estudar a palavra de Deus, não tem tempo. Dá sono, dá cansaço, eu não entendo, eu não sei o que, não sei quanto, não tenho tempo. Tem que trabalhar, tem que cuidar de marido, cuidar de mulher, cuidar de filho, para a escola, não tem tempo. Mas você já calculou quanto tempo você perde por rede social e outras coisas? Você entende? Sim ou não? Então vamos lá. Olha só o que diz aqui, ó. Qual é a função das Sagradas Escrituras para mim e para você? Nos corrigir, nos repreender, nos instruir e nos educar. Amém? Amém. Agora olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Nenhum outro conhecimento, diz Ellen White, presta atenção aqui, ó. Nenhum outro conhecimento é tão firme, tão coerente, de tão vasto alcance, como que se obtém do estudo da palavra de Deus. Aí está a fonte de todo verdadeiro conhecimento. Amigos, e tem crente que depende só do que os outros falam, né? Sim ou não? Irmãos, hoje é uma mensagem que eu trago para vocês assim de incorporação, para nós sairmos da nossa zona de conforto, para que a gente possa refletir como está a nossa saúde espiritual. Esse tema é um termômetro para que nós venhamos medir como estamos diante de Deus, nosso Senhor. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Agora preste muita atenção. Arregale seus olhos, mas se segure aí para você não cair. O fato de sermos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia não nos garante a salvação se nós não estivermos conectados com o autor da salvação, que é Jesus. O fato de virmos ao sábado congregar não nos garante a salvação
se neste momento não for um momento de adoração de alguém que passou uma semana ao lado do Criador. Vocês entendem? Sim ou não? Amém? Misericórdia. Então vamos lá. Agora Ellen White fala o quê? Nenhum outro conhecimento é tão firme, tão coerente, de tão vasto alcance, como se obtém no estudo da palavra de Deus. E sabe o que muitas pessoas fazem hoje? Presta atenção. Tem muito crente que é assim. Ele não pega a Bíblia dele, ele não estuda a lição da escola sabatina, ele não estuda os livros de Espírito de Profecia, ele não estuda livro nenhum. As pessoas que vivem dessa maneira, só de sermões, só de pregações dos outros, sabe o que é considerado essa pessoa? É considerado como aquela pessoa que precisa de alguém para pegar a comida, colocar na boca, mastigar, bem mastigado, e depois abrir a boca do infeliz e jogar dentro. Sabiam disso? Vocês estão entendendo? A pessoa que vive só de sermão dos outros é como essa pessoa que precisa, porque quem estuda na fonte é que está se alimentando. E essa pessoa que se alimenta, ela transmite. Mas você não pode ficar como aquele que fica esperando uma comida mastigada já da boca de alguém para você se alimentar. Não precisa. Porque o alimento está na palavra de Deus. Aí é a fonte. Você precisa buscar na fonte. Precisa ter tempo para estudar a palavra de Deus. Esse é o segundo passo. E olha só, terceiro passo. Agora esse terceiro passo aqui é forte, viu? Qual é o terceiro passo? Trazer uma pessoa para os pés de Jesus. Esse aqui é forte, viu? Quantos aqui tem 20 anos de igreja? 20 anos de igreja. Tem um aqui, tem dois, tem 20 anos. Tu nasceu na igreja. Ah, tá. Eu já ia me assustar, né? Tá bom. Quantos aqui tem mais de 20 anos de igreja? Mais de 20 anos. Eita glória. Quem tem aqui 5 anos já de igreja? Batizado, filho, 5 anos. Abaixo de 5. Abaixo de 5. Muito bem. Amém. Irmãos, isso aqui é muito importante. Se você está aqui hoje, foi porque um filho ou uma filha de Deus se dispôs a pregar para você. Foi porque pessoas disseram para Jesus: eis-me aqui, envia-me a mim. E de alguma forma você conheceu o Evangelho. Agora eu pergunto para todos da igreja: quantos nesta igreja, não precisa levantar a mão, fique só refletindo, quantos nessa igreja estão trabalhando para levar uma pessoa para os pés de Jesus? Quantos? Vocês entendem a importância de pregar o Evangelho? Porque preste atenção, se a gente só orar, preste atenção aqui para mim agora, se você só orar, você só estudar, aí você fica papeando ali, o alimento espiritual, sabe o que vai acontecer? Se você não exercitar a sua fé, você vai cair no risco de ficar obeso espiritual. E você sabe que a obesidade traz muitos problemas de saúde para nós, não? Aí tem gente que só sabe se alimentar espiritualmente. Olha que uma beleza. Estuda então, aí ele chega, ele fala, olha, ele só sabe pregar aqui no púlpito, só. Aí ele fala, Ellen White diz isso, a Bíblia diz assim, olha lá, eu não preciso nem da Bíblia porque está tudo aqui e tal. Mas não tem a capacidade de trazer uma pessoa para os pés de Jesus. E amigos, quando estamos obesos espirituais, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Toda pessoa que tem muito conhecimento da palavra de Deus, mas não trabalha para o Senhor, e dá problema na igreja.
Porque ele quer ter mais conhecimento que os outros. Ele quer bater de frente com o ancião, ele quer bater de frente com o diácono, ele quer bater de frente com o pastor, porque ele acha que o conhecimento dele é o suficiente para lhe dar a salvação. Por isso, o terceiro ponto importante para que nós venhamos estar fortalecidos na fé e confirmar a nossa salvação dia por dia é trabalhar na obra de Deus para trazer uma pessoa para os pés de Jesus. Presta atenção, tá bom? E olha só o que aqui a palavra de Deus. Vamos lá. Diz assim, ó, Marcos 16, 15. Olha só o que diz aqui, ó. E disse-lhe: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Isso foi uma ordem de Jesus para mim e para você. Amigos, precisamos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Você foi batizado, você faz parte dessa igreja, não foi só para esquentar a mão, não foi só para papar sermão dos outros. Você veio para cá para ser um discípulo de Jesus Cristo. E um discípulo de Jesus faz o quê? Vai discipular outros. Sim ou não? Mas para isso nós precisamos de quê? Estar em oração e estudo constante da palavra. Quando você está em oração constante e estudo da palavra, você está em dia, você sente a necessidade de pregar. Exatamente. Sabe, amigos, preste atenção que eu vou dizer para vocês aqui. Tem gente... Não, eu vou falar isso depois. Agora vai, vou lá. Sabe, quando eu não tinha assim, entre aspas, nenhum cargo na igreja, nenhuma função, nenhuma responsabilidade, eu estudava vez sim, vez não, porque às vezes a gente pensa dessa maneira: eu não tenho responsabilidade na igreja, não tenho cargo, então eu vou estudar se eu quiser, eu vou chegar a hora que eu quiser, e se Deus me quiser vai ser assim. A gente pensa dessa maneira. Quando eu não estudava a lição da escola sabatina, eu não fazia nem questão de chegar cedo. Eu estudei, vou entender, vou chegar a hora que eu quero. Agora, quando eu passava a estudar, que eu comia a palavra de Deus, que eu entendia, a minha vontade era estar cedo para compartilhar com os irmãos. E quando eu estava fortalecido espiritualmente, isso aí eu falo quando eu estava ali como membro local da minha igreja ali, participando, como todos vocês têm participado aqui da igreja de Paz Salvador. E quando eu estava bem alimentado, bem robusto da palavra de Deus, a minha vontade era pregar, falar para as pessoas, dizer: olha como é que tu não vai pensar. Jonatas, rapaz, Jesus me ensinou isso aqui. Jonatas, meu amigo, rapaz, o negócio é bom e eu quero que venha para cá também. Eu tinha vontade. Mas quando eu estava com fome, quando eu estava na miséria espiritual, eu tinha raiva de quem falava de Jesus para mim. Porque é assim. Por isso nós precisamos orar, estudar a palavra de Deus, e agora você vai sentir a necessidade de compartilhar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na tua vida. E aí você traz uma pessoa para os pés de Jesus. Isso é bênção. Você precisa fazer plano para trazer alguém para os pés de Jesus. Porque foi para isso que Jesus te chamou. Ele te chamou para você ser discipulador. Ele te chamou para você compartilhar o amor dele, que ele tem por você, para outras pessoas, para que elas conheçam o amor de Cristo através de você. E sabe o que eu fico mais triste ainda? É que tem gente que não tem capacidade de trazer nenhuma criatura sequer, mas tem o poder de tirar. Isso é mais triste ainda. Então, amigos, se preparem. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Porque assim você vai estar exercitando a sua fé naquele que te salvou. Amém? E olha só o que diz aqui, ó. A igreja é um instrumento apontado por quem? Por Deus. Por Deus. Para a salvação de quem, gente? Os homens. Foi organizada para servir. Qual é a nossa função aqui dentro? Servir
servir, olha só. E sua missão, qual é a nossa missão? Levar o Evangelho para quem? Para todas as pessoas. Vocês estão entendendo a importância do teu papel dentro dessa igreja? Dentro do contexto do conflito entre o bem e o mal? Está entendendo? Então, amigos, precisamos preparar um povo fiel para ter um encontro muito em breve com o seu Salvador. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos cumprir a missão que Ele nos confiou. E o quarto ponto, esse quarto ponto aqui pode tirar muita gente, viu? Esse quarto ponto, presta atenção, tem gente, olha aqui para mim, tem gente que acha que vindo à igreja só no sábado pela manhã está tudo certo. Sabia disso? Olha só, presta atenção. Uma pessoa que trabalha como servente de pedreiro, que é o que mais trabalha, hoje não, hoje quase já não se faz muito esse doce, mas alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, eles pegavam aqueles balde de concreto no braço para encher laje e passavam ali a madrugada enchendo a laje. Mas quando era 8, 7 horas da manhã, eles tinham que estar lá de novo para continuar a aula. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que quando a pessoa vê a importância do trabalho que ele tem e o valor que ele dá para o trabalho, ele não mede esforço para fazer o serviço dele e para trazer o sustento de casa. Mas vocês sabiam que muitos de nós, da vida espiritual, não estamos dando a devida importância na salvação que Cristo nos deu? Vocês sabiam disso? Se eu não oro, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não trago uma pessoa para os pés de Jesus, qual é a importância que eu estou dando para a salvação que Cristo me deu? E agora preste atenção aqui, o quarto passo: frequentar os cultos, os programas que a igreja promove. Gente, tudo que é feito aqui é com permissão de Deus para o crescimento, para o fortalecimento espiritual da sua igreja. Tem gente que achando que vindo de manhã para a igreja, ir para casa e passar o resto da tarde dormindo, ou assistindo televisão, ou assistindo o TikTok, o YouTube, está fazendo certinho. Eu estou guardando sábado, eu estou de boa. Aí dia de quarta, o cristão não quer vir para a igreja. Dia de domingo, muito menos. Aí eu fico pensando, qual a importância que estamos dando para a nossa salvação? Você entende? Aí tem gente que diz assim, mas eu não vou porque dia de quarta é muito chato. Aí a pessoa diz assim, bora colocar o fulaninho que tal para pregar na quarta-feira, dá pouca gente, ele não sabe pregar, ele vai aprender dia de quarta. Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, neste lugar precisa estar as pessoas mais preparadas, com conhecimento e também espiritualmente falando. Mas vamos colocar o fulaninho ali. Ele não sabe nem falar direito, mas bora colocar ele. Está errado. Porque todos os cultos é um ato de adoração ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Rei do Universo. E nós, como adoradores deste Rei, precisamos estar em todos os momentos que Ele nos convocar. Mas acontece que muitas das vezes
nós damos mais importância às coisas desse mundo do que ao chamado do reino. Às vezes chegamos em casa às 6 horas, 7 horas da noite. Eu estou tão cansado do trabalho, eu não vou hoje para a igreja. Estou cansado, não vou. Eu vou ficar na minha cama. Eu vou aqui ligar o Deus televisão ou o Deus celular. E se Jesus voltar naquele momento, você entende a importância de frequentar os cultos? Aonde é que estamos conectados? Com Deus ou com o mundo? Vou contar aqui uma experiência que eu vivi com um irmão nosso no Mato Grosso do Sul. Hoje, infelizmente, ele perdeu o pé por um acidente, mas ele tem, acho que em torno de 69 anos. O irmão Molina, ele é mecânico de carro e ele trabalha sozinho na oficina dele, porque ele é tão zeloso com o trabalho que ele faz que ele não contrata outra pessoa para não fazer besteira no serviço. Olha, e os clientes dele são fiéis e já sabem, quando deixa o carro lá, é de 2 semanas ao mês. Eles não estão nem preocupados. Deixa o carro lá porque sabem que vai sair do jeito que eles querem. E o irmão Molina, ele sempre foi o primeiro a chegar na igreja em todos os cultos e o último a sair. Ele é um dos diáconos que estava servindo a Deus na igreja que estava fazendo evangelismo. E um dia, numa quarta-feira, eu vi o irmão Molina chegando na igreja com a expressão cansada, com os braços ainda cheios de tinta, por aqui umas tintas aqui. E eu disse para ele: irmão, eu admiro a sua força, sua vontade de servir a Deus. E eu estou vendo essa expressão de cansado, irmão. E o senhor foi o primeiro a chegar nessa igreja. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse assim: irmão, eu amo fazer as coisas do meu Deus, porque eu sei que tudo o que eu tenho vem dele. E eu oro para ele me mandar serviço, e ele me manda serviço. Então eu não quero fazer das bênçãos de Deus uma maldição. Eu não quero usar o pretexto do meu cansaço por ter trabalhado para as pessoas para não vir à casa de Deus. E isso aí ficou na minha mente até hoje. Olha só a importância que esse irmão dá para as bênçãos de Deus e para a sua salvação em Cristo Jesus. E muitos de nós, muitas das vezes, estamos fazendo das bênçãos de Deus uma maldição. Ai, Senhor, o trabalho que tu me deu é muito cansativo, eu não vou para a igreja. Não vou. Dia de quarta não vou, estou cansado. Dia de domingo não vou, estou cansado. Mas dia de sábado eu prometo, Senhor, 10 horas da manhã eu vou estar lá. Mas 11 horas eu já quero ir embora. Você entende? Não pode ser assim. Se você quer encontrar o teu Salvador muito em breve, você quer desfrutar a eternidade ao lado de Jesus, então siga os conselhos de Deus. E o quarto passo é o quê? Frequentar a... E olha só a importância de frequentar a igreja. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos o quê? Encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia de quem, gente? Da salvação em Cristo Jesus, da volta do nosso Salvador. E se Jesus voltar numa quarta-feira, aonde ele vai te encontrar à noite? Se Jesus voltar no domingo, aonde ele vai te encontrar à noite? No shopping? Assistindo Fantástico? O Domingo Legal? Domingo Legal existe ainda, né? Não. Existe uma não Domingo Legal? Tá bom. Assistindo o quê? O TikTok? O YouTube? A dancinha? Né? Tem uns cristãos que gostam, né? Amigos, precisamos estar reunidos. E se Deus estabeleceu essa igreja culto de quarta, de domingo, é porque
porque Ele sabe que é importante para a nossa vida espiritual. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, presta atenção aqui para mim, ó. Olhem para mim agora. Tem países, presta atenção. O Brasil hoje está exportando pastores para outros países. Porque esses países têm as melhores universidades adventistas, mas não estão conseguindo formar pastores. Porque as pessoas estão cada vez menos interessadas nas coisas de Deus. E nesses países só funciona o culto de dia de sábado. E isso é triste. É por isso que eles estão padecendo, com fome, estão na miséria espiritualmente. Mas se nós temos a bênção de Deus de ter esses cultos, por que não frequentar? Ah, mas o pregador é muito ruim, então se prepare, irmão, e venha pregar. Traga uma mensagem poderosa da parte de Deus para o povo dele. Não deixe só o ancião, né? Só o Aslemel aqui com alguns gatos pingados. Venha, participe, faça dessa igreja uma igreja relevante, uma igreja missionária, uma igreja que as pessoas todas, os vizinhos todos sabem que vocês são adventistas do sétimo dia, que vocês amam a Jesus e que vocês aguardam o retorno do Salvador. Mostre a sua fé. Eu fico muito triste, sabe? Eu fiz um evangelismo numa igreja em algum lugar desse Brasil. Eu fico muito triste, irmãos. Dia de quarta, dia de domingo, a maioria, 90% esmagadora, são os nossos amigos visitantes e os recém-batizados. E sabe quantos vão naquela igreja? Dos membros que querem ir para o céu? 2, 3 membros. Que fé vamos demonstrar para as pessoas que vêm à nossa igreja para adorar a Deus? Sabe o que a pessoa vai pensar? Se nem eles acreditam, como que eu vou acreditar? Entendeu? Por isso nós precisamos congregar, ser firme, fervoroso, cantar com alegria. Olha só, vamos lá. Olha só o que diz aqui, ó. Ele vai te falar assim, ó. Os que pertencem à família da fé nunca devem negligenciar suas reuniões, pois este é o meio designado por quem? Por Deus, para levar seus filhos à unidade, a fim de que, em amor cristão e companheirismo, possam ajudar-se, fortalecer-se e animar-se uns aos outros. Amém? Amém? Essa é a função dos nossos cultos. Você chegar aqui desanimado, você teve um dia difícil, mas eu vou à casa do Senhor, adorar o meu Deus, porque apesar da dificuldade estou com vida. E você chega aqui e você encontra um abençoado de Deus pregando uma mensagem que vai confortar o teu coração. E sabe, amigos, o culto é tão importante que tem gente que só vive dele. Você sabia disso? Tem gente que a sua Bíblia está empoeirada dentro de casa, mas quando ele chega na igreja, é como se Deus desse um choque de ânimo no coração dele. Aí ele desperta, acorda, aí vai cambaleando durante a semana todinha. Quando ele está prestes a morrer, ele vem para o culto e bum, Deus vai enchendo ele de novo. E assim ele vai de UTI em UTI, cambaleando para não morrer. Você percebe quanto o culto é importante? Agora imagine só, sabe por que serve o culto, irmão? Presta atenção que eu vou dizer para você. O culto serve também de um sinal. Qual é esse sinal? Que você vai mostrar para Deus, aqui nesse lugar, que você teve uma semana de adoração a Ele, e você vai concluir aqui com seus irmãos. Entendeu? Por isso é fundamental os nossos cultos, para animar, fortalecer um ao outro, conversar, orar. Meu irmão, como é que você está? Você está bem? Eu posso fazer uma visita para você? Faz um suco, eu vou levar o pão. Vamos fazer uma reunião junto? É isso que nós precisamos fazer aqui. Olha só para que servem os cultos. Refrigerar nossa mente pela comunhão uns com os outros e com quem? Com Deus. À medida que vemos aproximar-se o dia de Deus, reunamos muitas vezes para fazer o que, gente? Para estudar a sua palavra e exortar-nos uns
tem gente que vem para a igreja só para fofocar. Ou para estar no celular, né? Tem gente que é assim? Tem não, né? Tem não. Graças a Deus que nessa igreja não existe. Aí o pregador está aqui pregando, aí o fulano está lá em cima dele. Está curtindo lá as fotos, sabe lá que tem, né? Ou então está conversando, né? Forma paralela. Ou então está passeando aí por fora da igreja. Eu não sei para que um irmão vem para a igreja e fica passeando por fora. Não tem nem necessidade. Não digo aquele que está ajeitando alguma coisa, está coordenando, mas aquele que está só levando conversa fora. Para que vem para a igreja? Para perder tempo? Né? Não pode. Precisamos vir para adorar a Deus, estudar a palavra de Deus e exortar uns aos outros. E para finalizar, oxe, o que aconteceu? Vocês abriram alguma coisa? Deixa lá no tema lá, pessoal. Vamos terminar esse negócio. Os irmãos querem almoçar. E o quinto passo é o quê? Ter sempre um cântico no coração. Isso aqui me faz lembrar alguma coisa dos desbravadores, né? Se ou não? Lei. É o quê? Isso aí é o quê, desbravador? Lei. É a lei? É a lei? Vocês são desbravadores? Sim? Então pronto. É lei? Então tá. Ter sempre um cântico onde? Coração. Por meio de Jesus, diz Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aí eu vou te dizer uma coisa. Tem gente, presta atenção, já vi em algum lugar desse mundo por aí. Tem gente que é capaz de cantar uma música mundana, mas tem vergonha de cantar um louvor na frente dos amigos. Tem pessoas que têm a capacidade de passar o tempo todo reclamando, se lastimando da vida, mas não conseguem colocar um louvor no coração, nos lábios, para agradecer a Deus, sabia? Por isso nós precisamos de quê? Ter sempre um cântico, louvar a Deus, engrandecer o seu santo nome, mesmo na dificuldade. Precisamos louvar o nome de Jesus, de Deus. E olha só o que diz a imagem abençoada de Jesus aí, ó. O cântico é um dos meios mais eficazes para imprimir a verdade espiritual no coração. Tem uma musiquinha que os desbravadores ensinam aí, que é sobre os livros da Bíblia, né? Sim ou não? Tem aí? Né? Como é que é? Gênesis, que mais? Gênesis, Êxodo, não sei o que mais. Tem isso aí? Porque foi a forma que eles encontraram para fazer com que os desbravadores memorizem os 66 livros da Bíblia. E agora Ellen White fala que o cântico é um dos meios mais eficazes para imprimir a verdade espiritual no nosso coração. Precisamos louvar o nome de Deus. E agora, irmãos, para finalizar, olha só o que diz aqui, ó. Corações tocados por cânticos simples. É o tema. Aprender a cantar os cânticos mais simples. Eles nos ajudarão no trabalho de casa, em casa. E os corações serão tocados pela influência de quem? Do Espírito Santo. Tem gente que gosta de assistir programa de tudo quanto é gente na televisão. Não sei se vocês ainda assistem televisão, porque hoje é só no celular. Aí nesses programas de televisão, entre os comerciais, tem sempre um comercial ali de mulher pelada, de cerveja, de não sei de quem, não sei de quanto, né? E vai passando na casa da gente, né? Aquele negócio lá. Mas aí o cristão não tem coragem de colocar um hino dentro de casa, né? Precisamos o quê? Santificar o nosso ambiente, santificar nossa mente, nosso coração, nossos olhos, louvando sempre o nome de Deus, amém? Amém. Agora o chamado de Deus para mim e para você, irmãos. Quantos entenderam a mensagem desta manhã? E agora querem, em nome de Jesus, seguir esses passos, esses conselhos de Deus para a sua vida, sabendo da importância que é para mim e para você seguir esses passos para o nosso alimento espiritual e confirmar nossa salvação até a morte de Jesus. Diga amém. Amém. Eu vou chamar a amazonense mais linda que eu encontrei no Brasil para cantar nessa manhã.
E depois eu vou explicar o porquê dessa imagem. Meu Deus, acima da
Coloca naquela imagem lá da volta de Jesus abençoado. Os irmãos. Irmãos cubanos. Os dois são cubanos ali dentro, né? É? Rapaz, o outro fala bem português, né? Amigos, olha bem para essa imagem. Agora, fixe seu olhos aqui. Imagina nesse momento Jesus voltando e você fazendo parte desse momento maravilhoso, assim como estão aquelas pessoas. Vai ser lindo ou não vai ser? Sim ou não? Sim. Amém? Amém. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Por isso, amigos, precisamos nos preparar. Esse tema ele vai ficar aí, viu? Eu não fico subindo meus temas não, tá? Vai ficar aí. Se você quiser pegar, aprimorar ele, se aprofundar, está aí no computador de vocês. Mas amigos, se prepare, porque um dia como esse, muito breve, vai acontecer nessa terra. E você precisa fazer parte dos salvos. Eu preciso fazer parte dos salvos. Mas para que isso seja uma realidade, dia após dia, na minha vida e na tua vida, até a volta de Jesus, precisamos seguir os conselhos do Mestre. Outro dia, alguém no grupo houve a seguinte discussão. Alguém disse assim: olha, é muito triste ver 2 membros da igreja na igreja no dia de quarta e domingo, enquanto as visitas estão vindo em maior número. Eu vi essa discussão aí no grupo. E alguém colocou assim: isso só reflete como está a vida espiritual das pessoas. E teve um que rebateu e disse assim: olha que as pessoas às vezes usam, preste atenção, irmãos. Não deixe a tua mente ser usada por Satanás. Teve alguém que disse assim: Caim vivia na frente de Deus todos os dias e errou. O fato de estar na igreja todos os dias não quer dizer que eu vou ser salvo. Mas amigos, isso é um pensamento muito perigoso. Porque se você não sente vontade de estar na casa de Deus, porque certamente a tua vida espiritual está mal. Porque quem está conectado com a fonte sente vontade de estar na presença do Pai em todos os lugares, inclusive aqui. Se o teu coração sente mais vontade de ir para um shopping e um passeio à noite, não é mal, é bom. Mas quando você pesa na balança e sente que ir para lá é mais prazeroso do que estar aqui, é porque o teu coração está lá e não nas coisas de Deus. Se você acha que você deve gastar toda a sua energia no trabalho, mas não consegue tirar um tempo para estar na casa de Deus adorando, é porque o teu coração está mais no teu trabalho do que nas coisas de Deus. Então preste muita atenção, tome muito cuidado para não usar as coisas de Deus fora do contexto. Porque quem está reavivado espiritualmente não mede esforço para estar na presença de Deus, nem para fazer as coisas dele. Agora quem está morto espiritual só lamenta, não sente nada. O morto não sente nada. Tem cobra até no banco. Então que Deus possa reavivar essa igreja ainda mais, que ela possa estar linda como está hoje aqui, dia de quarta, dia de domingo. E não mais, que essa igreja possa abrir outra igreja, porque aqui dentro não vai mais caber de salvo. Amém. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Mas tem gente que diz assim: irmão, e a Laodiceia? Que a Laodiceia se cumpre no coração de outras pessoas, mas não na tua vida. Tua vida que se cumpra o derramamento do Espírito Santo como chuva seu. Amém? Ficar de pé então. Só aqueles que querem ser salvos por meio de Jesus, cumprir os desejos de Deus na sua vida. Vamos lá.
Bondoso e eterno Deus, muito obrigado por este momento tão maravilhoso com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém. Que a tua mensagem hoje, meu Deus, possa trazer uma decisão firme em nossa vida e transformação, para que possamos ser melhores do que fomos até aqui. Que possamos ser mais fiéis a Ti e venhamos sentir a necessidade de orar muito mais do que o Senhor quando esteve na terra. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoe, meu Deus, os nossos momentos de distração e displicência com relação à missão que o Senhor nos confiou. E agora queremos ser servos fiéis a Ti. E queremos, meu Deus, nos preparar dia após dia para aquele grande dia da Tua volta, Senhor Deus. Que venhamos lhe dar um abraço muito forte nas nuvens do céu e morar para sempre com o Senhor. Esse é o meu desejo, e que esse seja o desejo de cada coração aqui presente. São bênçãos que eu lhe suplico, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, e aquele que crê, diga amém bem forte. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia, irmãos. Ó, e o Lucas está doido para tomar pelo irmão.